O assunto desta noite é a menina dos seus olhos. Você encontrará essa afirmação em apenas uma dúzia de lugares na Bíblia, todos no Antigo Testamento. Ela ocorre pela primeira vez no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Lá lemos que o Senhor encontrou Jacó num deserto, num ermo uivante, cercou-o e cuidou dele, pois era a menina dos seus olhos. Versículo 10. Em seguida, lemos no livro dos Salmos, o Salmo 17, onde o salmista Davi pede que o Senhor o faça a menina dos seus olhos. Esse Salmo 17 termina com a declaração: Quando eu despertar do sono, ficarei satisfeito em contemplar a tua forma. Versículo 15. Ele confessa que está dormindo, mas quando acordar do sono ficará satisfeito em contemplar a forma de Deus. Mas ele quer ser a menina dos olhos de Deus. E então, em Zacarias, somos informados: aquele que tocar em você toca na menina dos olhos de Deus. Agora, quando abrimos a Bíblia, tenha em mente que estamos no meio de um mistério. Você não consegue compreendê-lo superficialmente, então o que significa esta menina dos olhos de Deus? Ora, um mistério não é algo a ser mantido em segredo, mas uma verdade profunda de caráter misterioso. Então, como desvendá-lo? Agora, ouça com atenção, pois significará muito para você esta noite, no sentido mais prático do mundo. É profundo, mas, na superfície de César, é tão prático neste nível, e ainda assim penetra nas profundezas da alma do homem. A menina dos olhos significa a pupila do olho, portanto, muito preciosa. É chamada de a porta, o bebê do olho. Em hebraico, significa, literalmente, o homenzinho do olho. Você já olhou nos olhos de uma certa pessoa? Ou no seu próprio olho, aliás, no espelho? E se viu reduzido a uma pequena miniatura? Só os cegos não teriam essa experiência. Mas todo mundo neste mundo, em algum momento. A criança curiosa. Quando eu era criança e muito curiosa, eu me olhava no espelho e me via em uma coisinha minúscula na pupila do meu olho. Isso se chama o bebê do olho, esse é o homenzinho do olho. Agora, quando Deus te vê, tenha em mente que quando Deus olha para você, Ele está apenas vendo a si mesmo. Ele não vê o exterior. Ele olha e vê através da porta, através do portão, o bebê, ele mesmo em miniatura. Então, ele encontrou Jacó, e o cercou, e cuidou de Jacó, e disse a Jacó: Você é a menina dos meus olhos. Agora, no livro de Amós, o profeta fez a pergunta: Como Jacó pode permanecer em pé? Ele é tão pequeno. E o Senhor disse: Eu me arrependo disto, e não será assim. Novamente o profeta perguntou: Como Jacó pode permanecer em pé? Ele é tão pequeno. E novamente o Senhor disse: Eu me arrependerei disto, não será assim. Então, o que significa para nós que todo o vasto mundo tenha sido iniciado por Deus? Aquele que começou a boa obra em nós, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Então, Ele olha para dentro de nós e só consegue ver a si mesmo, e é tão pequeno que Ele precisa expandi-lo e trazê-lo à tona. Bem, como Ele o expande? Bem, Ele o expande em uma série de nomes. Somos questionados: quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente tu o sabes. Provérbios 30 versículo 4. Bem, o nome revelado primeiro no Antigo Testamento é o nome do poder, El Shaddai, então o nome revelado a Abraão, Isaque e Jacó é apenas poder. Então, quando ele olha para os estágios iniciais do homem, seu nome é poder, onipotência. É assim que o homem o reflete, é assim que o homem vê Deus, pura força. E então ele muda o nome, olha para o homem e vê o nome Eu Sou. Isso acontece com o Êxodo. Quando ele conduz o homem e o conduz para fora da terra do Egito, o homem vê um tipo diferente de Deus pela mudança de nome. Pois o verdadeiro Eu de Deus, sua pessoa, está concentrado em seu nome. Assim, o nome muda em todas as Escrituras.
Aqui temos o nome Eu Sou, ele nos conduz para fora. Ele nos traz a uma revelação final do nome. É também um caráter, também o seu propósito. Então, somos informados. Deus falou antigamente de muitas maneiras aos nossos pais, por meio de seus servos, os profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1 versículo 1. Esse é o último dia. Um de seus nomes não era apenas El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, era Eolon, que é Deus, o Eterno. Agora, somos informados de que ele tomou o Olon e o colocou na mente do homem, como nos é dito no livro de Eclesiastes, 3 versículo 11. Ele tomou a eternidade, tomou o estado eterno e o colocou na mente do homem. Ela contém tudo, portanto, contém todos os seus nomes. Contém tudo o que poderia existir na eternidade. Assim, chegamos à revelação final do grande nome, e a revelação final é Pai. Então, aqui, eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Eu não sabia disso. Eu pensava nele como poder, como força. Eu pensava nele como o ser eterno. E finalmente, no final da jornada, eu o conheço por revelação, e eu o conheço como Pai. Eu o conheço como Pai somente em razão do Filho Davi que me revelou a paternidade de Deus. Agora, assim como Deus olha para o meu ser e vê apenas a si mesmo e tudo o que ele assumiu como nome no momento em que me vê, isso é tudo o que eu posso refletir. Então, neste nível, eu olho para o seu rosto e vejo em você apenas o que você verá em mim. Então, eu assumo um nome, uma natureza. Eu assumo que sou saudável ou rico ou conhecido ou eu sou. Eu nomeio qualquer coisa. E então eu olho diretamente para o seu rosto e seu rosto deve refletir o que eu estou assumindo que sou. Assim como Deus olha para o homem e o homem só pode refletir esse nome que Deus está assumindo no momento em que o contempla. Pois ele está revelando o seu nome no homem, gradualmente, até o fim, e o final é Deus Pai. Então, aqui neste nível, olhe para o rosto do seu empregador e você quer preencher um cargo mais alto na organização? Bem, deixe-o ver em você o homem qualificado para esse cargo, pois ele só pode refletir o que você supõe ser. E então, você olha diretamente para o rosto. Seria como olhar nos olhos e se ver. Pois tudo o que você vê quando olha nos olhos de um homem, se é que já viu, é simplesmente você mesmo. Então, você o expande para dimensões cada vez maiores e maiores. Então, olhando para o rosto de outro, supondo primeiro que você é isso, aquilo ou o que quer que queira ser, você então permite que esse rosto expresse, por meio de qualquer coisa que faça, a confirmação do que você supõe ser. Então, Deus olha nos olhos do homem e o homem é a menina dos seus olhos. Em certo nível, Deus é poder infinito, El Shaddai, e é isso que o homem acredita que Deus seja. Então, ele olha em outro nível e Deus é o Eu Sou o que eu sou, é isso que o homem acredita que Deus seja. Ele passa por todos esses estágios e finalmente chega ao fim. Agora, eu poderia dizer a vocês, de agora até o fim dos tempos, que Deus é um Pai, mas não posso persuadi-los a ponto de serem persuadidos quando tiverem a experiência. Vocês terão a experiência da paternidade de Deus. Então, e somente então, vocês realmente saberão quão verdadeiro é o Evangelho. Ele disse: Eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus, porque meu Pai é aquele a quem vocês chamam Deus. Esse é o capítulo 8 do livro de João. Então, no capítulo 10 de João, ele disse: Eu e meu Pai somos um. Versículo 30. E pegaram em pedras para apedrejá-lo, pois conheciam sua origem. Ele afirma que Deus, o ser infinito, é um consigo mesmo. Ele afirma que é Deus. E, claro, eles conhecem seu nascimento limitado, seu mundo limitado, e, portanto, isso é o cúmulo da insanidade. Então, eles pegarão em pedras, a pedra sendo os fatos literais da vida que vão apresentar a ele, porque podem nomear seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e lembrá-lo da origem limitada em que ele veio a este mundo, e essa afirmação ousada é o cúmulo da insanidade. Então, ele lhes pergunta: Por que obra vocês vão me apedrejar?
Por que boa obra? E eles respondem: por nenhuma boa obra, senão por blasfêmia, pois, sendo você homem, se faz Deus. João 10 versículo 33. E então aqueles que estavam com ele no círculo mais íntimo lhe disseram: mostra-nos o Pai. João 14 versículo 8. Você tem falado sobre o Pai e nos prometeu que doravante não falará mais por metáforas, mas falará claramente do Pai. Mostra-nos o Pai. E ele lhes disse: quem me vê, vê o Pai, como podeis dizer? Mostra-nos o Pai. Pois eles não entenderam. João 14 versículo 9. E duvido que alguém entenda completamente. Você pode compreender intelectualmente, mas não compreende completamente até que aconteça com você. Só existe Deus neste mundo. Não há nada além de Deus. Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é. Deus realiza seus desígnios ilimitados por meio da autolimitação, então a encarnação é a limitação de Deus. Então, ele olha para si mesmo e reflete de dentro do homem essa assunção de si mesmo, e ele passa por uma série de caracteres, chamados seu nome, que realmente representam Deus. E o último é Pai. Esse é o último. Agora, ele colocou em mim, assim como colocou em você, em cada ser neste mundo, ele colocou a eternidade na mente do homem. Como nos é dito no 3º capítulo do livro de Eclesiastes. Deus pôs a eternidade na mente do homem, mas de tal forma que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 11. Somente no final é que ela é revelada. Bem, a palavra Olom é a palavra traduzida como eternidade, e a palavra Olom é traduzida no livro de Samuel como um jovem, um rapazinho. Assim, no princípio ele colocou na mente do homem um jovem, e ninguém sabe quem é esse jovem. Você e eu fomos ensinados a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo padre no mundo, todo ministro, todos os que creem no cristianismo dirão que foi isso que lhes foi ensinado. Eu lhes digo por experiência própria que isso não é verdade. Jesus Cristo é Deus Pai, e o Filho que o revela como Deus Pai é Davi. Acredite ou não, não estou especulando, estou falando por experiência própria. Então, aqui, Olom é colocado na mente do homem. Agora ouçam as palavras tiradas do livro de Samuel. É feita uma promessa de que qualquer um que vencer o inimigo de Israel, seu pai, será liberto em Israel. Quando Davi derrota Golias, ele é o inimigo, o rei disse. Quem é o jovem? Ele disse. Abner, pergunte quem é esse jovem? Abner disse. Tão certo como vive a sua alma, ó rei, eu não sei. Ele disse. Pergunte quem é o jovem. Ninguém sabe. Então, eles o trouxeram perante o rei, e ele disse. Diga-me, de quem você é filho, jovem? 1 Samuel 17 versículo 56. Agora, a palavra jovem, são as traduções do hebraico Olom, a mesma palavra Olom que foi o que Deus colocou na mente do homem no início, mas de tal forma que o homem não poderia descobri-la até o fim dos tempos, o fim da jornada. Então, ele colocou o seu filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. O Salmo 2, versículo 7, e encontrarei Davi, e Davi clamará a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. O Salmo 89. Versículo 26. Assim, bem no final da jornada de um homem, há uma explosão em seu ser, e diante dele está Olom, Davi, e Davi o chama de pai. E ele sabe que Davi é seu filho, e Davi sabe que ele é seu pai. Bem, quem é você? Eu sou. Então este é meu nome para sempre, para todas as gerações. Mas eu mudarei, não meu nome, eu adicionarei ao meu nome quanto ao caráter, e eu me tornarei um pai. Eu ainda sou eu sou, então este é meu nome para sempre, para todas as gerações, eu sou o que eu sou. Mas eu adicionarei agora e revelarei meu propósito e revelarei meu verdadeiro ser em uma série de experiências. Minha revelação final é: eu vou me revelar como um pai. Então, para todos, todos são revelados como Deus Pai.
Só existe Deus. Bem, se existe Deus e Deus é um pai, deve haver um filho. O único filho é Davi. Então o filho está diante de você e o chama de pai e você sabe que ele é seu filho, ele sabe que você é seu pai. Então você vê a paternidade universal do homem e a fraternidade universal do homem depois de ter tido a experiência. Então, aqui, ele é a menina dos meus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Agora, onde você se encontra hoje no quadro que se desenrola, eu não sei. Não creio que você estaria aqui e muitos de vocês que estão aqui com a mesma frequência, se não estivesse no final. Mas isso é apenas especulação da minha parte, eu não sei. Não há como olhar para você fisicamente e dizer até que ponto você se moveu. Eu só sei que Deus está desempenhando todos os papéis. Ele olha para você, e estas são as palavras. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a primeira epístola de João, capítulo 4. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 19. Portanto, nós apenas refletimos o que Deus está fazendo em nós. Somos a sua imagem e, ainda assim, somos um com o ser que está fazendo isso. Ele se limita a se expandir. Então ele se torna como eu sou e então, olhando para mim, ele vê o pequeno homem. O pequeno homem é apenas uma miniatura de si mesmo. Mas como Jacó pode permanecer em pé? Ele é tão pequeno. Mas eu me arrependo disto. Não será assim. E novamente. Como Jacó pode permanecer em pé? Ele é tão pequeno. Bem, Jacó é o seu amor. Ele o encontrou no deserto, ele o encontrou no ermo uivante, e o cercou. Tendo-o cercado, ele cuidou dele e disse: Ele é a menina dos meus olhos. Então você é esse Jacó de quem se fala, e ele está olhando diretamente para você, e ele não consegue ver ninguém além de si mesmo. Mas ele se vê com base no que ele presumiu enquanto olha. Então, se ele presumiu El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é assim que você vê Deus ser. Apenas poder, puro poder. Então ele assume eu sou. E você entende? É isso realmente o que Deus é? E você começa a sentir. Eu sou, é Ele. Você está se aproximando. Então ele te guia por todos os passos até o final. E você não sonhou que era Pai. Você não tinha noção de que era Deus Pai até que o Filho unigênito de Deus se apresentou diante de você e o chamou de Pai. Essa é a revelação final. Assim falou Deus antigamente, muitas e muitas vezes, aos nossos pais, por meio de seus servos, os profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1 versículo 1. Então, é preciso um filho. Esse é o último dia. E o filho é Davi. E posso lhe dizer, ele é seu filho, ele é nosso filho, ele é filho do mundo, portanto, se ele é filho de todos nós, você e eu somos um. Não posso ser o pai do seu filho e não ser um com você. Mas somente a revelação poderia fazer isso. A revelação é a principal fonte de discernimento religioso. A revelação nos dá certeza. Sem ela, tudo é obscuro. Posso falar sobre isso, racionalizar, raciocinar sobre isso, mas não me atinge completamente até que aconteça. Quando isso acontece eu sei e não tenho dúvidas. Então, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Certamente você sabe. Provérbios 30 versículo 4. Posso lhe dizer que toda a história da humanidade é pouco mais do que esta eterna luta com este eterno enigma. Se o homem pudesse apenas descobrir o nome. Bem, ele descobre o nome em partes. A princípio, ele o vê no trovão, no relâmpago, em todos os terremotos, em todas as convulsões da natureza. Puro poder. E ele fica assustado. E então, por quanto tempo? Quando ele está prestes a fazer seu êxodo do vasto mundo de horror, ele é revelado como eu sou. E ele se sente mais seguro. As pessoas não o assustam mais. Ele diz: Eu sou saudável ou eu sou rico ou eu sou isso. Ele não sabe como usar isso,
mas ele tentará, ele experimentará. E ele fará muito pelo uso do nome Eu Sou. Essa é a revelação maravilhosa. É para sempre Eu Sou. E então, quando ele começa a aplicá-lo, ele o prova. Mas ele não conhece a revelação final até que o Filho venha, pois ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mateus 11 versículo 27. Então o Filho vem e, posso dizer-lhe, é um momento, bem, eu usaria a palavra pavor. Porque toda revelação vem tão repentinamente, elas não são anunciadas, e quando acontecem, é a sensação de pavor, porque você não esperava. E de repente, uma vibração que você não entende, que você nunca sentiu antes, e de repente você está explodindo, e então essas coisas começam a se desdobrar dentro de você. Porque o pai, que estava olhando para você como a menina dos seus olhos, pegou o pequeno bebê dos olhos e começou a expandi-lo para torná-lo exatamente como ele mesmo. Ele não podia deixá-lo como aquela pequena miniatura no seu olho, ele está olhando diretamente para você, e então ele o expande. À medida que ele o expande, ele muda sua natureza em relação a você, e ele muda seu nome em relação a você. E é uma expansão do pequeno, pois, literalmente, a palavra hebraica significa o pequeno homem no olho. E então, ele olha para você e está vendo apenas a si mesmo enquanto começa a se expandir. Então foi isso que Blake quis dizer no início de seu poema. Ele começou com uma explicação sobre expanda. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. Um único ser. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. Expanda. Ele o explode, e então o pequeno bebê no olho começa a se expandir. À medida que se expande, Deus, que está contemplando apenas a si mesmo, tem que mudar sua natureza em relação ao que está se expandindo. Então, de puro poder, ele se move para simplesmente ser, e finalmente culmina em Deus Pai, que é amor infinito, nada além de amor. E os horrores pelos quais o homem passa nessa expansão até chegar ao ponto de ser Deus Pai. Então, no final, não há nada além de Deus Pai, e você é Ele. Mas, posso lhe dizer, neste nível é a abordagem mais prática. Você pensa em alguém agora com os olhos da sua mente. Bem, agora coloque em seu rosto uma expressão que implique que ele vê em você o que você está supondo que você é. Bem, se você olhar em seus olhos, fisicamente, esse é o homem que você veria. Sorria e olhe nos olhos de um homem e você se verá sorrindo. Comece a chorar e olhe nos olhos de um homem e nessa pupila você verá um homem chorando. Bem, que homem! Você mesmo em forma de miniatura. Mude seu humor e olhe no mesmo olho e você se verá mudado. Então, cada mudança em você é refletida na pupila daquele que a reflete. Então agora pegue um homem, traga-o para os olhos da sua mente e veja-o como você gostaria que ele o visse. Deixe que ele o veja como você gostaria de ser visto pelo mundo. Agora, você vê, acredite na realidade do que você vê. E de uma forma que ninguém sabe, essa realidade invisível virá à tona e será projetada na tela do espaço, e você se confrontará como esse ser. É assim que crescemos neste mundo. É somente Deus. Aprendemos com o grande segredo revelado nas Escrituras. Foi assim que ele fez. Então eu encontrei Jacó. Agora, a palavra Jacó significa suplantador. Quando ele luta com ele a noite toda, ele muda seu nome para Israel. Toda vez que há uma mudança radical de caráter nas Escrituras, o nome é mudado. Era Abrão e ele mudou para Abraão. Houve Jacó e ele mudou para Israel. Houve Saul e ele mudou para Paulo. Essas são mudanças radicais do nome, conforme refletido na menina dos seus olhos. Então, a pequena e simples declaração. Encontrei Jacó. Eu o cerquei e cuidei dele, pois ele é a menina dos meus olhos. E qualquer um que o toca toca na menina dos meus olhos. Então, qualquer um que toca em você toca na menina dos olhos de Deus. Deus está olhando para você e tudo o que Deus pode ver em você é Ele mesmo. Ele não pode ver ninguém além de si mesmo. Mas, em certo nível, Deus para você é poder infinito, e você se assusta com isso.
Você só consegue ver Deus como poder, não um poder amoroso, puro poder, porque é isso que Deus vê em você como Ele mesmo, à medida que começa a expandi-lo. À medida que Ele o expande e o leva ao limite, Ele é Deus Pai. Então, Deus Pai explode dentro de você, e sendo um Pai, deve haver um Filho, e o Filho aparece instantaneamente. Ele é este jovem celestial descrito no livro de Samuel. Você nunca viu tamanha beleza. Não há ninguém que eu já tenha visto na terra, nenhuma escultura, nenhuma pintura comparável ao Davi que veio ao meu mundo. E ele apenas deu testemunho de ser o que eu sou. O que ele estava me dizendo? Pois ele é filho de Deus. Ele estava me dizendo, e você é Deus Pai. Era isso que ele estava me dizendo. Então eu poderia dizer com o escritor do capítulo 10 do livro de João: quem me vê, vê o Pai. Como você pode me pedir para lhe mostrar o Pai? Estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Bem, em grego, as palavras ver e saber são uma só. Ver é saber. Compreender com os olhos da mente é ver claramente. Você não disse: oh, eu vejo isso? Alguém lhe diz algo e, de repente, não lhe mostrou de forma visível, mas disse em palavras, e então você diz: eu vejo isso. Eu posso ver isso. Bem, esse é o mesmo significado em grego, ver e saber são uma só coisa. Então, ele vê claramente com os olhos da mente. Mas então, chegará o dia em que você será desvendado, e então ele realmente verá isso como algo objetivo para si mesmo. Então, aqui, o nome de Deus é realmente o que se desdobra na mente do homem. Ele colocou tudo na mente do homem, que é ele mesmo, porque ele primeiro se tornou, e então está se refletindo. Deus se tornou como eu sou para que eu possa ser como ele é. Então, quando você vê isso claramente com os olhos da sua mente e espera pacientemente pela revelação, você pode perdoar todos os seres neste mundo. Pois a maioria das pessoas no mundo pensa que está adquirindo mérito. Que vai ganhar o reino de Deus por mérito. Bem, elas vão esperar para sempre porque você não o merece. É simplesmente Deus trabalhando em você, expandindo você. Como nos é dito em Filipenses: aquele que começou boa obra em vocês a completará até o dia de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio fim. Quando ele reconhece que é Deus Pai. Agora, o mundo pensará que isso é um falso ensinamento, mas não estou especulando. Não ouvi uma palavra sequer do que disse a vocês esta noite de nenhum lábio humano. Não me foi ensinado, foi-me revelado. Enquanto estou diante de vocês, tudo isso é revelação, não é de composição humana. Não me sentei para elaborar alguma filosofia de vida viável, e já que 99% dos ismos do mundo são simplesmente de composição humana, e isso é o que Deus deveria ter feito, então é isso que devemos fazer agora. As pessoas não têm peles, não podem comer carne, não podem beber bebidas alcoólicas, elas não fumarão, elas, se puderem, se absterão de sexo. E isso é o que Deus deveria ter feito, então é isso que devemos fazer agora. E elas dizem que tiveram uma revelação. Tudo isso é falsa profecia. Não tem nada a ver com a realidade. Quer ouvir a palavra de Deus? Leia a Bíblia, do começo ao fim. Leia os 66 livros, e essa é a sua palavra revelada. Somos advertidos, não acrescentes nada à sua palavra, nem tires nada dela, para que não sejas achado mentiroso e repreendido. APV 36. Mas o homem está sempre tentando mudar a palavra de Deus. No jornal desta manhã, você pode ter lido, eu os tenho lido todos os dias, as confissões do Papa. Ele começou quando tinha 18 anos. Hoje é uma confissão de quando ele foi Papa por 4 anos. Ele já tinha passado dos 80 anos. Agora, que católico entenderia isso? Estas são as palavras do Papa. Eu sei que minha família é de católicos, e somos meio a meio. Como eu disse, nenhum membro da minha família católica, isso também se aplica à minha família protestante, entenderia isso. E foi isso que o Papa disse esta manhã.
Em primeiro lugar, ele sabe que é o vigário de Cristo. Ele disse: sou irmão de Jesus Cristo por adoção e, como ele, filho de Maria. Isso está no Times desta manhã. Se você o tem e não o jogou fora, leia quando for para casa. Sou irmão de Jesus Cristo por adoção e, como ele, filho de Maria. Bem, se você dissesse isso às minhas cunhadas que são católicas e não começasse dizendo que o Papa disse isso, ela lhe daria um tapa na cara e isso para ela seria a blasfêmia. Então, dizer a qualquer um que se diz bom cristão que eu e meu pai somos um, com esta diferença, que eu conheço meu pai, e meu pai é aquele a quem vocês chamam de Deus, mas vocês não conhecem o seu Deus. Bem, quem é o seu Deus? Eu sou. Eles não lhe dariam um tapa por isso? Não estou dizendo que Neville é, eu disse eu sou. Por quê? Quando você vê o filho, quem o está vendo? Eu o estou vendo. E de quem ele é filho? Ele é o filho de Deus. Bem, ele é seu filho? Sim, é meu filho. Estou olhando para o meu filho. Não é Deus? E é assim que acontece. Acontece a todos nós da mesma maneira. Então o filho aparece e o chama de a Deus, o chama de a Pai, a rocha da sua salvação. Então você estará diante do Filho unigênito de Deus, como nos é dito no 2º Salmo, versículo 7. Agora, possivelmente o livro mais profundo da Bíblia, e se não fosse João, eu acho que João é, mas os estudiosos acreditam que é Hebreus, mas eu gosto de João, porque amo tudo. Mas depois de Hebreus, o autor desconhecido faz a declaração de que nos últimos dias, ele nos falou por meio de um filho, a 1h01. Agora ele prossegue e faz a declaração, e a qual anjo ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, citando o mesmo Salmo 2. O versículo seguinte é este, ou a qual anjo ele disse: E eu serei para vocês um pai, e você será para mim um filho. Citando o Salmo 2, o capítulo 7, aquele versículo 14, HB 1h05. Ele está apenas citando a mesma coisa a respeito de Davi, pois essas palavras em ambas as ocasiões são dirigidas a Davi. O 2º Salmo é o Salmo de Davi, e o Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Agora, o profeta vem e diz a Davi que isto é o que o Senhor lhe disse, e vai ao meu servo Davi e diz-lhe: Quando os teus dias forem cumpridos e te deitares com teus pais, então farei nascer depois de ti um filho teu, que sairá das tuas entranhas. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, a versículo 12. Ele faz surgir de ti, e você é o ser que ele está fazendo surgir. Pois em ti Olom está sepultado, e Olom é o jovem. Olom é aquele a quem o rei questiona: De quem és filho, jovem? O que ele respondeu? Sou filho do teu servo Jessé, a 1 Samuel 17, 56,58. Jessé é o eu sou. Portanto, tudo é um ser autogerado. Não há nada além de Deus no mundo. Então Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é. E a sua revelação máxima neste mundo é Deus Pai. Portanto, o coração de Deus é o coração de um pai, e se Ele é pai, deve haver um filho. Assim, no final do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? 1h06. Você vira a página e chega direto ao cumprimento disso no Novo Testamento. Então, ele faz a pergunta no último livro, o 39º livro, o filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está o meu filho? E você entra direto no cumprimento de todas as promessas. De modo que todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim. 2 Coríntios 1 versículo 20. E assim, tudo o que é dito sobre Jesus Cristo você vai experimentar, tudo do começo ao fim. Essa é a revelação e o cumprimento da promessa de Deus, do plano de Deus neste mundo. Então, quando você for para casa, leia e veja quem você realmente é. Você é a menina dos olhos de Deus. Lembre-se, em hebraico, essa palavrinha maçã significa, literalmente, o homenzinho dos olhos. Assim como você olha para o rosto de um amigo, olha diretamente para a pupila dele e se vê em miniatura, foi isso que Deus viu quando olhou para você, ele viu a si mesmo.
Ele vai fazer você à sua imagem, mas ele tem que te guiar por tudo. Ele é poder, poder infinito, te guia primeiro por isso, El Shaddai. Então, ele te guia por cada um deles, e Elohim, o Elohim, Adonai, todos esses são nomes de Deus. E ele te leva até o final, e seu sobrenome é Pai. Quando você chega ao sobrenome Pai, ele tem que revelá-lo. Você simplesmente não pode dizer Pai. Sou o pai de uma criança morta? Não. Este é o Deus dos vivos, não dos mortos. Então, onde está meu filho? Se eu sou o pai, então tragam-me meu filho, pois eu sou o Deus dos vivos. Então ele traz o filho, e aqui está Davi, de fama bíblica. E vocês percebem que Davi não é o que o mundo acredita que ele tenha sido. Sua missão é espiritual. Aqui está o eterno Davi, enterrado na mente de cada criança nascida de mulher. Mas ele tem que passar por todas as fornalhas, enquanto Deus, olhando para a menina dos seus olhos, a expande, expande e expande até que finalmente alcança a forma de Deus. Não pode deixá-lo, essa coisinha minúscula. Então, o profeta deve um dia parar de perguntar: como Jacó pôde permanecer em pé? Ele é tão pequeno. E então Deus se arrepende. Bem, a palavra arrepender-se em hebraico e em grego significa, na verdade, uma mudança radical de atitude. Mudarei minha atitude radicalmente, pois agora olho no mesmo olho. Mudando minha atitude mental, olhando no mesmo olho, eu me vejo de forma diferente. E então eu a mudo. Eu a mudo e meu Jacó começa a se expandir em direção à minha imagem. Então, finalmente, ele alcança o grau infinito que eu sou, e, portanto, Davi aparece. Davi é testemunha da minha paternidade e ele é meu filho eterno. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. Também quero agradecer a todos que apoiam o meu trabalho e fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.